Olá, jovens padawans, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos iniciando mais um Facilitando a Física. E o assunto que vamos abordar nesse vídeo é algarismos significativos. Aí vem aquela perguntinha na cabeça, peraí, professor, para que serve esses algarismos significativos e por que nós utilizamos eles? Então vamos lá. Quando que nós utilizamos algarismos significativos? Utilizamos para fazer medidas de forma científica. E quando nós fazemos medidas de forma científica, temos que considerar 3 pontos importantes. Eu separei aqui para vocês. O primeiro deles é o seguinte: uma medida de forma científica ela não é absoluta. Outra coisa importante que temos que considerar: as irregularidades do objeto podem influenciar na medida final. Professor, como assim a irregularidade do objeto pode influenciar no tamanho final dele? Vamos a um exemplo. Eu quero medir um lápis. As irregularidades que eu tiver nesse lápis vai influenciar muito no tamanho que ele vai ter no final. E outro ponto importante que temos que estar considerando também é o seguinte: medidas experimentais não são absolutas. Sempre existe uma dúvida no resultado obtido. Então, quando eu faço uma medida de forma experimental, ela não é exata, não é absoluta. Eu tenho uma certa dúvida ali. Então, vamos estar dando uma aprofundada nisso daí. Vamos para um primeiro exemplo. Tenho a minha régua aqui, eu quero medir esse meu bastão. Então, nós paramos para analisar. Vamos olhar aqui. Qual a medida desse meu bastão aqui? Eu tenho certeza que ele tem 2,7 cm, né? Então, eu consigo dizer para vocês, com exatidão, que ele tem 2,7 centímetros. É o que está aparecendo aqui, não é? Eu aqui 2 centímetros, até aqui é 5, 1, 2. Então, 2,7. Ele passa um pouquinho aqui depois do 7. Então, eu posso estimar um valor para ele. Eu, no caso aqui, coloquei os 4, mas pode ser os 5. Aí está assim, professor, por que pode estimar? Porque esta é uma régua milimetrada, né? Então, de 1 milímetro para o outro, existem infinitos números racionais. Então, não tem como dizer com exatidão qual o valor que tem aqui. Não consigo dizer para vocês com exatidão o valor que tem aqui. Então, eu estimo o valor. Então, o 2,7 centímetros eu tenho certeza. E este 4 aqui, eu tenho dúvida. Por que eu tenho dúvida? Porque eu não consigo saber exato que número que tem aqui. Por quê? Existem infinitos números de 1 milímetro para outro. Ou de 1 centímetro para outro. Tudo bem? Existem infinitos números. Tá bom? Vamos a mais um exemplo. Temos aqui a minha lapiseira e eu quero saber o tamanho dela. Eu consigo dizer para vocês com exatidão que ela tem o quê? 9 centímetros. Só que passa um pouquinho aqui. Foi o que eu disse no comecinho do vídeo. As irregularidades do objeto podem influenciar no meu tamanho final. Então vamos lá, eu consigo dizer para vocês que com exatidão que ele tem 9 centímetros e alguma coisa. Vamos dizer que, sei lá, tem 9,4, 9,3 centímetros. Então o comprimento dele é 9,4 ou 9,3 centímetros. Então vamos lá, o que significa esses algarismos corretos e algarismos duvidosos? Algarismos corretos é aquele que eu tenho certeza. Qual algarismo que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que o algarismo correto é o 9. Professor, por quê? Porque o 9 eu tenho certeza que ela tem 9 centímetros. Porém, eu não consigo determinar para vocês se ela tem 9,4 ou 9,3. Então, o 4 ou o 3 é o nosso algarismo duvidoso. Então, o que é o algarismo correto? É o que eu tenho certeza. O algarismo duvidoso é o que eu estimo que ele tem. Eu podia falar que é 9,5, 9,6? Poderia. Mas no meu olhômetro aqui, eu vejo que, sei lá, deve ser 9,4 ou 9,3. Vocês olhando essa figura depois, pode estar achando que tem 9,2, 9,1. Então, é o que vocês estão estimando. O que nós estimamos é um algarismo duvidoso. Vamos a mais um exemplo para estar ajudando a facilitar isso daí. Então, vamos lá. Eu tenho aqui esse bastão e eu quero medir o tamanho dele. Olhando aqui na minha régua, eu vou estimar que ele tem 9,6 centímetros. O algarismo correto que nós temos é o que eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele tem 9 centímetros. E depois da vírgula é o nosso duvidoso. Eu vou estimar que ele tem aí 6 centímetros. Vamos aprofundar este exemplo aqui. Vou pegar este mesmo exemplo anterior e vou colocar uma outra régua nele. Agora uma régua milimetrada. Então, o 9 é o nosso algarismo correto e o 6 é o nosso algarismo duvidoso. Agora, comparando com esta outra régua aqui, milimetrada. Vamos lá, ele tem 9 centímetros e consigo dizer com exatidão para vocês que ele tem 9,6 centímetros. Só que
passa um pouquinho do 9,6. Então, eu vou estimar que tem 9,65. Podia ser 9,67, 9,68. Foi o que eu disse. De 1 milímetro para o outro, existem infinitos números racionais. Agora, eu tenho certeza do 9,6. Então, o 9 e o 6 são os meus algarismos corretos e o 5 é o meu algarismo duvidoso. Vamos pegar este exemplo para nós estarmos conceituando tudo isso daí. O 9,65 centímetros. O 9 e o 6 são os meus algarismos corretos. Então, eu tenho 2 algarismos corretos. E o 5 é o meu algarismo duvidoso. Voltando ao título da nossa aula, né, que é algarismos significativos. Professor, o que é um algarismo significativo então? Algarismo significativo é quando eu somo a quantidade de algarismos corretos mais a quantidade de algarismos duvidosos. Então, eu tenho 2 algarismos corretos e tenho um algarismo duvidoso. Somando os dois, eu tenho o total de 3 algarismos significativos. Vamos dar uma aprofundada nisso daí. Então, eu tenho aqui 2,4 milímetros e transformei ele para metros. Então, 2,34 milímetros, transformei para metro, ficou 0,00234 metros. Professor, eu não sei transformar de milímetro para metro. Calma, fica tranquilo, que nas próximas aulas vamos estar aprofundando e revendo alguns conteúdos de matemática. Então, vamos lá. Quando eu tenho este caso que eu transformei de milímetros para metro, independente do número que tem aqui, desde que ele seja diferente de zero. Então, os zeros que estão à esquerda, eles não são considerados algarismos significativos. Se aqui eu tinha 3 algarismos significativos, aqui eu vou continuar tendo 3 algarismos significativos. Aí vem aquela perguntinha assim na cabeça, professor, e se o zero tivesse ficado depois do 4 aqui? O que aconteceria? Se o zero tivesse ficado depois do 4, aí ele é considerado algarismo significativo. Então, para a gente conceitualizar isso daqui, então vamos lá. Os zeros posicionados à esquerda do primeiro número, e ele tem que ser diferente de zero, não são algarismos significativos. E se eles forem posicionados à direita do número, independente se ele for zero ou não, ele é um algarismo significativo. Então, vamos a um exemplo de algumas operações. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 3,67 mais 3,8, somando isso daí, é igual a 7,47. Professor, como é que ficaria a resposta disso daí? A resposta disso daí ficaria 7,4. Aí vocês param. Pera aí, professor. Deu 7,47. Por que se eu for estar falando para a gente que é 7,4? Eu explico. Por quê? Em uma operação, nunca podemos ter 2 algarismos duvidosos. Temos que ter apenas um. Então, neste caso, a nossa resposta é 7,4. Por quê? Se eu considerasse 7,47, eu teria 2 algarismos duvidosos. Eu posso ter apenas um. Então, é por isso 7,4. Vamos conceitualizar isso daí também. Então, uma medida nunca deve ser apresentada com mais de um algarismo duvidoso. Então, como em toda matéria de exatas, para fixar o conteúdo, vamos fazer um exercício simples e tranquilo. O exercício fala o seguinte: qual o número de algarismos significativos das seguintes medições? Aí eu coloquei algumas para a gente estar analisando. Vamos lá. Nós sabemos que quando os zeros estão à esquerda do número, diferente de zero, eles não são considerados algarismos significativos. Então, podemos concluir que nesse daqui temos apenas 2 algarismos significativos. Vamos no de baixo. Nesse daqui temos 1, 2, 3 algarismos significativos. Agora vamos à terceira medição. 5,600 vezes 10 elevado a menos 4. Professor, o senhor não explicou quando tem uma potência de 10 o que acontece. Quando temos potência de 10, ela também não é considerada um algarismo significativo. Então, contamos apenas os números que temos aqui. Agora, podem prestar atenção, os zeros estão aonde? À direita. Então, ele é considerado algarismo significativo, porque está à direita. Se tivesse à esquerda, que nesse caso aqui, ele não entraria na soma. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Se vocês quiserem estar anotando, está aparecendo para vocês aí. Potências de 10 não são algarismos significativos. Então, vamos para a quarta medição. Tenho 1, 2, 3, 4,
5 algarismos significativos. Então, galera, por hoje é só. E se vocês gostaram desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, clica no link que está aparecendo aí embaixo para vocês agora, se inscreve, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal. Jovens Padawans, que a massa vezes a aceleração esteja com todos vocês. Obrigado e até a próxima!